Darei prosseguimento aqui, já ao tardar aqui da nossa audiência pública, ao Paulo Figueiredo, que... Cadê o Paulo Figueiredo? Está aqui. Que é especialista em empreendedorismo e inovação pela Harvard Business School, pós-graduado em negócios, relações internacionais e economia política pela London School of Economics, certificado em governo americano pela Harvard University e possui um micromestrado em microeconomia pela Massachusetts Institute of Technology, o famoso MIT. Empresário, economista e jornalista, mais conhecido como jornalista perseguido pelo STF. Com vocês, Paulo Figueiredo. Não. Foi o Paulo Henrique que falou, agora é outro Paulo. Paulo Figueiredo, que está residindo lá nos Estados Unidos. Paulo, se você estiver aí, dê um sinal. Caso contrário, eu acredito que o STF já... Eu estou aqui, vocês me escutam, Nicolas? Coisa boa. Graças a Deus, Paulo Figueiredo está livre, solto e podendo falar conosco. Seja muito bem-vindo, Paulo, que além de jornalista e perseguido aí também é um grande amigo, e agradeço por tirar um pouco do seu tempo aí para poder falar conosco. Paulo, fique à vontade. Eu que agradeço o convite, queria saudar especialmente a você, Nicolas, deputado Nicolas aqui, que é uma pessoa que eu admiro muito pessoalmente, um amigo, muito além de um deputado e muito antes de um deputado, um amigo, um dos grandes nomes, uma das grandes revelações do Brasil, uma daquelas pessoas que dão esperança. Queria saudar a todos os deputados, também saudar especialmente a deputada Bia Kicis e o deputado Eduardo Bolsonaro, que estavam aqui conosco. São também dois amigos queridos, duas pessoas que eu admiro e com quem eu pretendo continuar tendo amizade muito depois da política, depois que todas essas coisas passarem. Queria também deixar um abraço especial aí para o Anderson Braz, que trabalhou duro aí para fazer isso acontecer. E vocês estão aí em Brasília, Nicolas e senhores, que para mim é a cidade das contradições, né? Brasília é a cidade das contradições, foi feita para ser uma cidade das contradições, porque nesse momento você tem aí uma investigação da Polícia Federal, do Supremo Tribunal Federal, do Ministério Público e tal, sobre um suposto golpe, né, um grupo de golpistas. E, no entanto, a mesma Brasília está hospedando, com a benevolência do presidente da República do Brasil, um encontro de uma organização que reúne entidades golpistas em todos os seus países. Eu vou explicar isso, mas não estou adjetivando, né? Efetivamente são entidades golpistas. As pessoas também chamam o ex-presidente da República, o Jair Bolsonaro, de golpista, né? Chamam abertamente, aí vários colegas dos senhores aí deputados chamam o Bolsonaro golpista. Mas recebem os golpistas nos seus países abertamente. Aliás, chamam o Bolsonaro também de genocida até hoje, apesar das descobertas tardias da ciência, né, de que ele tinha razão na imensa maioria dos assuntos relacionados à Covid. Hoje pouca gente discorda disso, mas ninguém chama de genocidas esses aí que se encontram, que são apoiadores das ideias que protagonizaram os maiores genocídios da história da humanidade. Ceifaram mais de 100 milhões de vidas. Esses socialistas, comunistas, abertamente, né? Isso sem contar as vidas perdidas pelas narcoatividades de alguns dos membros desse encontro, né, em Brasília. O STF também tem chamado certos brasileiros de terroristas até, enquanto vocês aí de novo em Brasília, pertinho do Supremo Tribunal Federal, hospedam com honras o amor do Estado brasileiro, um encontro do qual fazem parte, de fato, terroristas. Tecnicamente falando, tá? Todas essas contradições e a omissão da descrição para esse grupo que se encontra agora, ela só é possível graças à imprensa, graças aos serviçais da mídia brasileira, que em nome, espero eu, da ideologia, eu espero que sejam só em nome da ideologia, eu espero que não tenham outros interesses por trás, eles somem e protegem as atividades destes aí que se encontram, enquanto utilizam esta descrição
para os brasileiros que combatem essas pessoas. Então, eles seguem exatamente a cartilha do líder também comunista, o Vladimir Lenin, que teria dito para você acusar as pessoas do que você faz e chamar essas pessoas do que você é, como uma forma de criar uma cortina de fumaça. O Andrew Klavan, que é um pensador aqui americano, chama de o manto da invisibilidade. Peraí, desculpe interromper esse vídeo, mas é que eu continuo censurado pelo STF. Além deles cancelarem o meu passaporte, congelarem todas as minhas contas bancárias e bloquearem as minhas redes, agora eles também querem proibir os meus vídeos no Brasil. Você pode continuar me acompanhando seguindo o meu segundo canal, que é o canal de cortes. Mas melhor ainda é se inscrever no meu canal do Rumble, que é o concorrente do YouTube, que não cumpre essa censura. E se quiser ter acesso a todas as minhas postagens para sempre, deve se inscrever no meu Locals, que funciona de uma forma parecida com o Facebook ou o Twitter. Todos os links estão aqui na descrição. Entra lá, senão você vai ficar desinformado e aí eles vão vencer. Para que essas pessoas possam fazer o que quiserem. A gente acaba recorrendo a um exemplo gritante aqui, mencionado, da jornalista Vera Magalhães, porque ele é simbólico, já que ela é exaltada como grande jornalista, né? Tá lá em todos os debates presidenciais, tem programas de televisão, pago inclusive pelo contribuinte de São Paulo, é um ícone desse jornalismo moribundo, né? Ninguém assiste, abre uma live, tem meia dúzia de gado pingado, mas é incensada por todos os políticos, por todos os veículos moribundos sustentados com publicidade estatal, insensada. Mas para mim também é simbólico, porque ela disse o que disse, né, num programa com o meu colega Rodrigo Constantino, na minha antiga emissora Jovem Pan, no programa 3 em 1, cuja bancada eu também integrei, e o que ela disse, né, para quem está chegando agora não se lembra, ela disse o seguinte: essas pessoas nem se conhecem, se referindo ao Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo não existe. Aí ela continua: não existe como essa entidade do mal. O Foro de São Paulo é uma narrativa bonita para o Olavo de Carvalho. E, como sempre, como o Olavo de Carvalho dizia, e não vou dizer tudo o que ele dizia aqui, porque algumas coisas são impróprias para esse foro, mas sempre com um risinho, né? Sempre com um risinho de deboche. Então a gente tem que, assim, não era só ela, né? Era toda a imprensa brasileira. Vocês elencaram bem aí, muita gente boa, PH falando, Paulo, meu amigo querido também, Paulo Eduardo Martins, colega de bancada no Bradock e em outras oportunidades. Vocês já falaram bastante aí sobre os membros do Foro de São Paulo, o histórico, como que surgiu. Além do Partido dos Trabalhadores, você tem Partido Revolucionário Institucional do México, Partido da Revolução Democrática no México, Partido da Frente Sandinista de Libertação Nacional na Nicarágua, Frente da Libertação Nacional no El Salvador, Partido Comunista de Cuba, Partido Socialista no Chile, Movimento do Socialismo, além, claro, de Forças Armadas Revolucionárias na Colômbia, Exército de Libertação Nacional. Né? Eu fico pensando, e eu acho que é uma reflexão justa para fazer no parlamento, o que o Supremo Tribunal Federal faria se um grupo de pessoas de direita, com esses nomes assim, Liberação, Exército do, Frente da Libertação, né? Revolucionário, se pessoas com este grupo resolvessem fazer assim, uma reuniãozinha, um chá da tarde, quanto tempo demoraria para a Polícia Federal prender todo mundo? Seria democrático pedir a liberação ou a libertação do Brasil? Pode? Revolucionário? Pode? Ou será que ia ser considerado golpista? Se fosse de direita, claro. De esquerda a gente sabe que pode, né? Vocês já repararam isso? Ninguém tem nem vergonha de botar comunista, socialista, revolucionário, libertador no nome, desde que seja de esquerda. Porque todos esses grupos, todos eles, têm um caráter revolucionário. Porque o socialismo e o comunismo são revolucionários por natureza. Não existe socialismo sem revolução. O que muda, é claro, é a forma da revolução.
Ela pode ser armada, ela pode ser cultural, né? Ela pode ser... A diferença entre você fazer uma revolução como fez na China ou ocupar instituições, e a gente vai falar mais sobre isso, a diferença não é a ideologia, mas a praxis, né? A oportunidade. Teve um homem brasileiro que falou que, poxa, não dava para... Comunismo no Brasil ia ser o comunismo brasileiro, não dava para importar o comunismo da União Soviética ou da China. Esse homem agora está sentado na cadeira da presidência da República do Brasil. Né? Afinal, há várias formas de tomar o poder, que é diferente de ganhar a eleição. Né? Como disse, aliás, um membro fundador do partido que integra tanto esse grupo de golpistas, genocidas, terroristas, quanto a presidência da República do Brasil atualmente. Afinal, a eleição não se ganha, né? Se toma. Não é verdade? Também diz um outro socialista, ou progressista, né? Como às vezes eles gostam de serem chamados para ficar bem na fita. Mas é dois sabores diferentes do mesmo sorvete. Então, eu repito, nós estamos hospedando agora no Brasil genocidas, golpistas e terroristas, enquanto nós estamos aqui batendo papo e tal, e discutindo isso nessa iniciativa corajosa. Mas eu não sei se eu teria tranquilidade de dizer as mesmas coisas que eu estou dizendo agora, caso eu estivesse aí no Brasil. Porque alguns destes estão perto demais da esfera do poder, de um poder quase que absoluto. Mas, já que eu falei sobre golpismo, já que eu falei sobre genocídio, faltou falar um pouco sobre terrorismo, né? Porque eu afirmo que essas pessoas são terroristas, de fato. Não é igual o Globo, que chama de terrorista uns, não é igual o próprio Supremo Tribunal Federal, que chama os brasileiros de terrorista, né? Eu estou dizendo aqui terrorista do ponto de vista técnico, porque antes de fazer um acordo em 2016 e virar um grupo político, né, Força Alternativa Revolucionária do Comum, né, comunismo, antes deles se politizarem, em parte, porque não se politizaram completamente, as Farc, esses amigos aí, dessa galera que está se encontrando, eles foram classificados tecnicamente como terroristas por vários países. Narcoterroristas. Nos Estados Unidos, o Departamento de Justiça classificou a Farc como uma organização terrorista estrangeira. Aqui chama de FTO, né? Foreign Terrorism Organization. Isso foi em 1997 já. Bastante tempo. Farc continuou existindo, eles continuaram se encontrando e tal. Que é uma classificação que eles fazem aqui baseada em atos de terrorismo internacional que ameaçam a segurança de cidadãos dos Estados Unidos, ou a segurança nacional, ou a política externa, ou a economia americana. Mas não foram só os Estados Unidos, a União Europeia também designou a Farc como organização terrorista. Eles suspenderam em 2017, depois desse acordo aí político, mas o Canadá, o governo canadense também designou a Farc como organização terrorista. Mas não... não, mas a Farc... Paulo, a Farc não existe mais. Isso é uma coisa do passado, poderia dizer alguma jornalista. Mas não são só as Farc. Também o amigão do Lula, aquele que ele encontra, abraça, diz que existem narrativas, que ele precisa contar a narrativa dele, etc. Ele também é considerado um narcoterrorista. Aqui tem a narrativa. Deixa eu falar um pouco da narrativa aqui nos Estados Unidos. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos, em março de 2020, acusou formalmente o presidente da Venezuela de narcoterrorismo, tráfico de drogas e outras acusações. Não foi só o Maduro. Foram também outros 14 atuais e ex-funcionários do governo venezuelano. O Departamento de Justiça, ele diz na acusação, se alguém tiver o trabalho de ler, que o Maduro e os associados dele usavam as posições no governo venezuelano, esse que o governo brasileiro recebe com amor e carinho, para facilitar o contrabando de cocaína para os Estados Unidos. Também alegam que o Maduro e os associados dele prestavam apoio, adivinha quem? As Farc, que é designada como organização terrorista aqui nos Estados Unidos, como eu disse. A pena máxima para as acusações
Participar de uma conspiração e de narcoterrorismo. Acusação, pena mínima de 20 anos, pena máxima de prisão perpétua. Conspirar para importar cocaína para os Estados Unidos. Acusação, pena mínima, 10 anos, pena máxima, prisão perpétua. Conspirar e utilizar e portar armas de fogo de forma relacionada a um crime de tráfico de drogas. Pena mínima de 5 anos, pena máxima de prisão perpétua. Conspiração para lavagem de dinheiro. Pena máxima de 20 anos de prisão. O Departamento de Justiça americano também acusou formalmente o amigão do Lula, o Maduro, o queridão desse encontro. Pode ir ou não ir, nem sei se ele acabou aparecendo de tão mal que pegou, mas ele também violou o ato de designação de narcotraficante estrangeiro, que se chama Kingpin Act, a lei Kingpin, a lei do rei do crime aqui nos Estados Unidos, que foi a que permitiu que congelassem ativos. E eu acho que os senhores perderam uma oportunidade maravilhosa de entregar esse cara na embaixada americana e ficarem multimilionários, dada a recompensa contra ele. E as acusações do Departamento de Justiça, que não são as únicas contra o Maduro, e eu não quero ficar aqui o dia inteiro, elas fazem parte de um esforço grande do governo americano para combater esses caras que o governo brasileiro recebe de braços abertos. Agora, eu me pergunto, e eu quero fazer essa pergunta aqui publicamente na frente dos senhores. Será que o Nicolás Maduro trafica droga e companhia? Será que eles traficam drogas só para os Estados Unidos? Caracas fica a mais de 2.000 quilômetros aqui de Miami. Mas eles estão. A Venezuela está colada, mais de 2.000 quilômetros de fronteira com o Brasil. Não traficam nada para o Brasil? Mandaram centenas de milhares de venezuelanos, coitados, acolhidos, oprimidos pelo governo Maduro, mas nunca mandaram droga pelas fronteiras? As drogas consumidas nas nossas grandes cidades do Brasil, destruidora das famílias, da nossa sociedade, elas vêm de onde? Onde é que está a Polícia Federal brasileira? Não tem nenhuma investigação contra o Maduro e companhia? Ministério Público Federal, não? Nenhuma investigação contra o Maduro? O Departamento de Justiça americano diz que o cara é um narcoterrorista, facilitador do comércio de droga internacional. Nos Estados Unidos, a 2.000 quilômetros de distância, ele está do lado do Brasil e a gente nunca investigou isso, não tem nenhuma investigação em aberto. De onde vêm as drogas que abastecem e assolam as comunidades, onde o Flávio Dino anda livremente, onde o Lula coloca bonezinho do CPX? E o PCC? Ainda dá para falar? Ainda pode falar de PCC? Ligações do PT com o PCC? Pode falar agora que acabou a eleição? Ou continuam suspensas? Você pode, a gente não. Ah, entendi. Então continua suspensa. Fica à vontade. Continua. O que vão fazer mais do que já fizeram comigo, né? Vão acabar recancelando meu passaporte de novo? Continuam suspensas, então, a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa no Brasil? Nenhuma ligação com o Nicolás Maduro de tudo isso? Não? Não? O mesmo Maduro que foi recebido há 2 semanas atrás, de braço aberto, continência prestada pelo Lula e pelo Estado brasileiro? O mesmo amigo da turminha aí que está sendo recebido aí em Brasília? O Departamento de Justiça americano está enganado? É tudo narrativa? Sei lá, eu vou deixar os senhores imaginarem o que quiserem. Talvez, eu faço aqui, eu sou um provocador, talvez a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, o STF, né, o mesmo STF que adora soltar um traficante, talvez eles estejam muito ocupados, porque tem muita tia com bandeira do Brasil e Bíblia na mão para ser presa. Tem muito jornalista para ser perseguido, né? Principalmente os que falam essas coisas. Os que não dizem que é tudo conspiração do Olavo de Carvalho. Vai saber, né? É muito trabalho para essa gente. Cada governo tem as suas prioridades. Faz tempo que a prioridade do Estado brasileiro não é combate a tráfico de drogas. Tem julgamento aí sobre descriminalização de porte de drogas no STF agora, rolando ou não? Tá pedido de vista, já? Sim, tem. Pois é. Já, apesar da lei dizer o oposto, né? Não sei se... Eu não estou acompanhando, talvez às vezes é tanta coisa na política brasileira, não sei, o parlamento revogou as leis que tornam crime, drogas, porte de drogas, etc. Não. Já tem chefe de Estado, a gente já tem chefe de Estado na ONU, dizendo que
cocaína tem que ser liberada. É amigo da galera que está se encontrando aí ou é adversário? É por isso que eu digo, quem dera que esse fosse um problema local. Quem dera que isso fosse um problema do Brasil. Quem dera que fosse um problema da América Latina que fosse. Porque já que o Foro de São Paulo é teoria da conspiração de aluno do professor Olavo de Carvalho, né? Eu vi aqui o professor, matei a saudade do professor na fala do deputado Eduardo Bolsonaro. Deixa eu trazer para a discussão outro alvo das teorias da conspiração do professor, que é o Jorge Soros. Aliás, tem uma piada que está acontecendo aqui nos Estados Unidos que se tornou comum. Vocês sabem qual é a diferença entre a teoria da conspiração e a verdade? 3 meses. É isso. São 3 meses para a teoria da conspiração hoje virar verdade. Essa é a piada que a imprensa americana e as instituições americanas acabaram se tornando para a população, e é igualzinho no Brasil. Porque o Jorge Soros, que é só um dos bilionários, de novo, posso citar vários aqui, mas tem financiado há 30 anos iniciativa para a flexibilização da política de droga no mundo. Agora é o Alexander Soros, que aliás é muito mais interessado no Brasil, que está à frente da Open Society, mas tem 30 anos que a Open Society Foundation, que é a ONG, né, a entidade do Jorge Soros e agora do Alexander Soros, financiam políticas contra a guerra às drogas. E eu vou dar nome aos bois. Por exemplo, eles financiam a Global Commission on Drug Policy, né, a Comissão Global sobre Política de Drogas, que é um grupo independente de especialistas intelectuais que publicou um relatório em 2011 que pediu a revisão da política global de drogas. Esse relatório foi financiado pela Open Society e ele é utilizado em todos os discursos, inclusive aí no Parlamento Brasileiro, na formação do debate sobre uma nova política contra as drogas. Outra coisa que eles fazem aqui, a advocacia para descriminalização e legalização das drogas. Eles trabalham com várias entidades ao redor do mundo para financiar, por exemplo, a Drug Policy Alliance nos Estados Unidos, que é importante, produz paper, produz um monte de coisa, tudo para vocês terem subsídios, para vocês entenderem como é que a esquerda funciona, porque a gente toma uma surra deles. Que eles agem de um lado, depois agem do outro. Financiam estudos para dizer, a droga não tem problema, não tem que parar de combater droga. Fornecem assistência jurídica nos Estados Unidos para usuário de droga. Tem ONGs para pessoas que foram presas ou detidas, que dão assistência, pagam advogado para evitar tempo de prisão, por exemplo. Outro exemplo, o maior responsável pelas mudanças nas políticas de legalização de maconha nos Estados americanos é uma ONG chamada The Marijuana Justice Program. Adivinha quem banca a Marijuana Justice Program? Open Society, George Soros. Eu tenho certeza de que se a Polícia Federal puder investigar, se os velhinhos revolucionários do Zap brasileiros derem uma trégua a eles, eles vão ver que também vem dinheiro para iniciativas similares do Brasil. Qual é a ligação? Se tem lavagem de dinheiro no meio do caminho? Se dinheiro das drogas entra junto? Não sei. Porque eu não sou força policial para fazer investigação e porque os jornalistas investigativos no Brasil estão todos... Nos Estados Unidos, o grande foco do Jorge Soros tem sido justamente o ativismo judicial. Vocês têm ouvido sobre ativismo judicial no Brasil? Não. Jorge Soros parou de financiar praticamente campanhas de deputados e políticos, etc. E aqui ele está financiando agora, primariamente, eleições de promotores e juízes, que aqui nos Estados Unidos muitos são eleitos. Porque eles perceberam que vocês, senhores deputados, não mandam mais nada. Quem manda é juiz. E aí eles elegem, financiam campanhas para elegerem, nas grandes cidades americanas, quase todas, juízes e promotores que sejam moles com o combate a crimes relacionados a drogas. E aí eles não processam ou soltam criminosos em crimes relacionados a drogas. São os mesmos que perseguem o Donald Trump por causa de um negócio, do imposto que ele não classificou da forma correta, não sei o que, blá, blá, blá. É o mesmo. Alvin Bragg é um deles, em Nova York. Mas quase todas as cidades americanas, as grandes cidades americanas. E o que está acontecendo? Surpresa! As cidades e estados onde esses caras são eleitos têm uma explosão na sua criminalidade e começam a perseguir ativamente os opositores políticos.
Será que tem alguma semelhança no Brasil? Agora, qual é a conexão entre esses dois braços da esquerda? Entre o braço marxista tradicional e o braço progressista, globalista? Eu não sei. Por que nós não vemos nada na imprensa brasileira ou mundial falando a respeito? Uma das coisas que a direita brasileira precisa entender é um negócio chamado agenda setting, ou em português eu acho que se chama hipótese do agendamento. Essa é uma teoria de opinião pública que diz que a imprensa consegue ditar quais são os assuntos que a sociedade vai discutir. Ela faz isso de duas formas. Ela infla artificialmente assuntos que interessam à agenda e esconde assuntos que não interessam à agenda. Então elas pegam casos icônicos, por exemplo, uma menina de 11 anos que precisa fazer um aborto. Isso ganha uma repercussão nacional, fantástico, Jornal Nacional, todos os... Wagner Moura aparece fazendo um vídeo em preto e branco, assim, com uma cara séria, os artistas. Aparece. Por quê? Vamos discutir a questão do aborto e como resolver isso pelas vias jurídicas, não mais pelas vias políticas. Incêndio. Incêndio na Amazônia. Girafas morrendo, assim, um monte de coisa acontecendo. Um gato tentando entrar aqui na audiência pública. Um monte de coisa acontecendo, girafas morrendo, vídeo, todos os artistas globais, Marco Ruffalo, Leonardo DiCaprio, etc. Incêndio agora, o Canadá está tendo um dos maiores incêndios da história. Chicago ontem era o pior. Chicago, nos Estados Unidos, por causa da fumaça que vem do Canadá, era o pior ar que nós tínhamos no mundo. Qualidade do ar. Alguma coisa na imprensa? Alguma coisa na imprensa? Nada. Absolutamente nada. Então, como o professor Olavo de Carvalho disse bem, é o maior escândalo jornalístico de todos os tempos. O sumiço das Farc e o sumiço dessas políticas de legalização de droga, que as pessoas acham que é uma discussão natural da sociedade, é o maior escândalo que nós temos de todos os tempos. E quais são as consequências para isso? Os nossos policiais vão continuar prendendo criminosos que serão soltos, a nossa sociedade continuará cada vez mais tendo as suas famílias e o seu tecido social destruído, os crimes relacionados à droga no Brasil vão continuar explodindo. E sabe o que vão culpar? A liberação das armas, dos CACs, que o Bolsonaro fez. Com isso eu concluo. Eu tentei avisar. Desde 2020 eu venho gritando com todo o ar dos meus pulmões, como uma voz no deserto. O fim da América seria o fim do Brasil e do mundo como conhecemos. O fim seguiria o mesmo roteiro, quase que uma versão dublada mal feita. E eles tentaram me calar a todo custo. O equivalente a você sumir com o sujeito é você retirar as redes sociais. Eu fui bloqueado, cancelado, caçado, perseguido, caluniado, demitido, exilado e asilado. Tudo para que você não tivesse acesso ao conhecimento que eu compartilho. Para que as pessoas de bem morressem de sede da verdade. Só que eu não vou parar. Na verdade, eu tô só começando. Estamos formando um grupo seleto de brasileiros que entendem o que está acontecendo e sabem o que ainda vai acontecer. Estão conscientes, preparados, e que por isso vão ser a linha de frente para enfrentar esse futuro nefasto. É você, o cidadão preparado, livre da bolha da velha mídia, da manipulação dos algoritmos das Big Tech, da censura dos tiranos. Você é o maior pesadelo do sistema. Escute o seu chamado. Chegou a hora de você fazer parte desse grupo e ser uma fonte de luz em meio à escuridão que assola o Brasil. Vamos criar o nosso próprio sistema.